Atualidade, com Marcos Figueiró. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Atualidade, aqui pela nossa rede litoral de comunicação, canal 681 da Claro TV, em HD, gente. Todos os sábados, nosso programa chegando aqui na tua residência e você, nosso convidado a assistir mais um programa Atualidade. O Atualidade, gente, é um espaço de boas conversas, onde as conversas ganham voz e grandes histórias vêm à tona. Toda semana um convidado ou uma convidada especial para inspirar, provocar e surpreender. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou trazendo aqui duas pessoas aí que já vêm se destacando aí por trás das câmeras. E hoje eles vão estar frente às câmeras aqui no nosso programa Atualidade com Marcos Figueiró. Com vocês, Fernando Costa e Lucas Costa da FL Filmes. Gente, exatamente. Que legal ter vocês aqui. Obrigado por vocês terem aceitado este convite aí. Obrigado por vocês terem aceitado um desafio, né? Porque agora há pouco eu estava dizendo, nunca estivemos na frente das câmeras, né? E hoje vocês estão aí organizando, fazendo grandes trabalhos aí. Eu acompanhei nas redes sociais, venho acompanhando nas redes sociais o trabalho de vocês e eu venho percebendo assim um trabalho moderno, um trabalho diferenciado e um trabalho que destaca e diferencia a FL Filmes. A gente fica muito feliz. Me diz uma coisa, quem são vocês? E da onde que surgiu essa ideia aí de começar a trabalhar aí com filmes e criar uma produtora, a FL Filmes? Vamos começar por ti, Fernando. Tudo bom, prazer, uma honra estar aqui. E pela primeira vez em frente às câmeras, né, posso dizer assim, eu sou uma pessoa que sempre direto ao ponto, posso te responder? Vamos lá, vamos conversar. Minha audiência está curiosa para saber quem são vocês. Nós somos irmãos, né, Fernando Sim. e Lucas. Minha trajetória sempre foi na parte da arte, assim, sempre foi na parte musical. Sempre tive essa curiosidade, né, sempre em frente à música ali, desde 2004, 2005, tocando na escola. E o Lucas, né, desde quando eu tinha minha banda lá no ensino fundamental, no ensino médio, o Lucas já fotografava, né, Lucas, as bandas, né, já era bem, assim, participativo também no meio da arte, né, sempre como irmão e também como um empresário ali, como fotógrafo. E aí essa liga, né, sempre aconteceu. Então ali por 2010, 2011, quando a gente começou a tocar mesmo, ter que formar uma banda para gravar um disco, né, fazer os videoclipes, eu senti a necessidade de ter esse material audiovisual, porque o YouTube estava muito em alta, né, estava começando a aparecer. E aí eu falei pro Lucas, cara, tu é fotógrafo, eu quero começar a gravar uns vídeos, vamos fazer alguma coisa junto. As pessoas já falavam também muito, né? Cara, por que vocês são uma boa dupla? Por que tu é músico, teu irmão é fotógrafo e tu quer começar a fazer os vídeos? Por que vocês não fazem algo no audiovisual agora e postam no YouTube? E a gente começou a produzir junto os materiais, os videoclipes das bandas, e a gente, ao natural, assim, formamos a FL Filmes. E como é que, Lucas, da onde, assim, quando surgiu essa ideia? Assim, bom, é isso que eu quero para minha vida. E vocês criarem essa produtora hoje. Bom, primeiramente, parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado por ter convidado a gente prontamente, né, se prontificou, ter Fico vindo feliz. aqui. A gente ficou muito feliz com o convite. A gente foi como o Fernando contou ali, desde a infância, nós tivemos uma produtora, eu acho que até vou recordar isso e tu não lembra, talvez tu vá lembrar agora que eu vou dizer. Nós fazíamos teatro, nós fazíamos produções audiovisuais quando nós tínhamos 12, 13 anos. Nós pegávamos lata de azeite. Antigamente as latas de azeite era lata mesmo. Sim. E nós colocávamos lâmpada dentro, com papel celofane para dar cor às luzes. E nós criávamos um cenário de teatro e brincávamos com a apresentação de banda, pessoas se apresentando e tudo mais. E tu foi longe mesmo. Mas eu acho que é a raiz da onde vem o nosso
a nossa parte artística, né? A gente sempre olhou por esse lado aí, mais a parte artística mesmo. E daí eu comecei a gostar de luzes, comecei a gostar de cores, comecei a gostar da fotografia, né? Porque fotografia é luz, né? É isso Sim, aí. sim. E daí foi onde eu vi uma possibilidade de trabalhar com fotos, que foi em espetáculos, que foi quando o Fernando começou a fazer os shows, fazer as apresentações com a banda. E a gente viu a necessidade do público, quando a gente começou em 2015, 2016, nós fizemos uma produção de campanha política. Lembrei de uma situação agora. E daí a gente viu a necessidade de poder atender a demanda da região através da produção dos nossos vídeos. Que a gente começou a produzir os vídeos de campanha política, e veio videoclipes, veio outros, muitos e muitos vídeos, e daí então 2015, 2016 ali a gente de fato, a gente criou, né, a FL Filmes Produtora, formalmente, para poder atender a demanda mesmo do público aqui na região. Tu considera isso a virada de chave, Sim. o início da FL Filmes? Entre 2010 e 2015 ali foi onde a gente trabalhou bastante nisso, e 2015 para 2016, Campanhas políticas. ali que virou a chave de verdade. Não, Assim. e depois, logo em seguida, ali veio uma pandemia. Sim. Aí, um desafio maior ainda para vocês. Com certeza foi o nosso momento mais difícil, né? Quer falar um pouco do... O Fernando teve uma atitude, né, na época da pandemia, porque a gente estava vindo de uma sequência muito grande de trabalhos, né? Nosso fluxo de caixa estava muito bom, nossos trabalhos estavam muito bons. Sim. Não só nossos, de muitas empresas, né? De eventos, enfim, de modo geral. Cada dia que a gente pensava como resolver, vinha um evento, né? A gente trabalhava com casamentos, né? Sim, sim. Vinha um casal pedir, um noivo pedir como é que é? O ressarcimento. O cancelamento estava cancelando. Eu vi numa das falas de vocês nas redes sociais, ainda vocês dizendo, o fulano tal cancelou o evento. Deve ser assim uma coisa horrível, porque vocês planejaram, vocês se organizaram. Exato. Vocês já estavam contando com aquela grana. Sim. Era um ano inteiro de agendamento, exato, né? Com datas, com outro, porque nós temos equipes, né? Eu trabalhava com uma equipe, o Fernando trabalhava com outra, então são terceiros que também dependem da gente. E daí, da noite pro dia, literalmente, os eventos eles foram cancelados e a gente teve que avisar todo mundo que não teria mais esse trabalho. Só que, claro, nesse momento a gente teria que ter empatia, saber também a situação de outras famílias, que a gente teve casais que tiveram que remarcar o casamento. Sim. Situações muito parecidas, né? Aí, nesse momento, às vezes, um casal ou outro acabou perdendo o seu companheiro, como é que a gente vai obrigar que eles façam um casamento, né? Então, são várias situações, a gente teve que dar a volta por cima, e o Fernando teve uma ideia de a gente iniciar aqui na região com as lives streams, né? Que foi uma Já era no meio da música, né? Meus colegas músicos, principalmente aqui do litoral, e é algo que, assim, o Lucas sabe que eu sempre busquei resolver, eu sempre procurei o furo. Aonde que a gente vai sair dessa? Sim. Sempre foi assim. E quando começaram a surgir as transmissões, quando o Gustavo Lima, que foi um dos caras, né? Os pioneiros, né? Pioneiros, das lives. Acho que foi a Maria Mendonça também, na época. Então, quando eles começaram com as lives, não deu 48 horas. Um amigo me ligou. Vocês também estão fazendo lives? E eu, sim, estamos fazendo live. E agora eu desliguei o telefone e liguei pro Lucas. Agora a gente vai fazer live? A gente não sabia nem por onde começar, na verdade. Sim. Mas sim, foi a forma que a gente achou de... Foram madrugadas treinando e testando para ver como que funcionava a live. Sim, um amigo meu, o cantor Wilson Paim, ele também fez uma live muito legal. E foi na casa dele, uma coisa foi feita... Todo mundo começou da forma que tinha. Exatamente. Né? Gente, eu vou dizer assim, a pandemia, ela trouxe para nós tristezas, perdas, mas também trouxe um aprendizado muito grande, fez nós nos inovar, fez nós... Resiliência total. Fez nós crescer, fez a tecnologia se tornar mais... Hoje ainda continua muita gente trabalhando em home office, trabalhando online de casa, né? Começou-se esses programas, tipo o meu, eu me lembro que eu fui um dos pioneiros quando começou o programa Atualidade, e depois começou em seguida a vir outros programas ali, e eu sempre dizendo, gente, o sol nasceu para todos, vamos lá, isso aí é assim mesmo. E eu, como sempre digo, e venho sempre falando nas minhas entrevistas, que hoje nós temos que trazer coisas boas para as redes sociais, porque senão é que nem uma geladeira, tu vai lá,
tá sentado no sofá, levanta, vai lá, abre a geladeira, dá uma olhadinha, não vê nada interessante para comer. Aí, assim é o... Pode ver que onde tu está, tem uma pessoa com um smartphone na mão, passando assim, ó. Aleatoriamente. Sem buscando. propósito. Exatamente. E a inteligência artificial também chegou aí agora. Se tu falar, o que tu falar aqui, ela vai te trazer uma gama de coisas aí, né, com base naquilo que tu pesquisou ali, ou que tu falou perto do smartphone. Mas é reflexo também, porque tu pode usar o ChatGPT para, que nem tem pessoas, enquanto tem gente fazendo figurinha, repetindo figurinhas e fazendo, como é que é o nome daquelas caricaturas e tal, tem gente fazendo dinheiro com o ChatGPT. Exato. Então tem escolhas também. Perfeito. Agora deixa eu perguntar assim para vocês, ó, qual foi o primeiro projeto que vocês colocaram na rua e rolou como vocês imaginaram? Primeiro projeto nosso audiovisual que eu lembro que a gente fez juntos foi, acho que foi da banda 1120 no Scuba. Não foi? 1120. É, né? Porque ali eu já tinha uma ideia de que eu queria migrar para o meio da música, fazer os vídeos das bandas, como eu já vinha das bandas, né? Eu já fazia fotografia das bandas, a banda 1120 ia se apresentar e o antigo proprietário do Scuba, que eu não sei quem era na época. Era o Baiar e o Vini. Isso, eles entraram em contato com o Fernando pra gente fazer uma cobertura da banda aqui na região, porque não tinha essa produção audiovisual das bandas aqui. Sim, Fernando, tu tinha uma banda também antes. Tinha uma banda. Como é que era o nome da banda? Eu tocava, na verdade, em 3 bandas, né? Eu tocava... Que instrumento tu toca? Olha, eu sempre fui um entusiasta, assim, né, digamos, e eu sempre gostei de aprender os instrumentos, né? Então eu toco de tudo. Em cada banda eu era um coringa. Tinha uma banda que eu tocava bateria, outra banda eu tocava guitarra, outro baixo. Então, na época eu não tava com o Michael Borges ainda, que fiz Tramandaí. A gente tocou muito aqui pelo litoral. E Amanda Nunes também, do Adilson, filho do Adilson. E Isaías Rock, é uma banda que eu tive também meus amigos aí desde 2010. Tem umas histórias aí, tava tocando. Me diz uma coisa, e como é que vocês escolhem as histórias que vocês querem contar? Como é que vocês escolhem elas? Elas rolam mais por paixão, por estratégia, ou uma mistura dos dois aí? Que tipo de história? Assim, quando vocês vão fazer, por exemplo, pegar lá, vão montar um filme lá, de uma banda, ou coisa assim, como é que vocês preparam a estratégia de transmissão? Roteirização. De criar o roteiro, criar uma história. Porque eu vi nas redes sociais de vocês, e hoje eu posso dizer assim que antes de eu entrevistar, eu fui vasculhado de vocês. Foi sua rede também. Eu tava lá no teu Instagram. Eu fui stalkear ela lá. Eu vi que assim, ó, tem muita história bonita ali, gente. Legal. E por mais que vocês, como eu disse no início, vocês montam umas histórias que a gente, que prende o telespectador ou a pessoa que está ali nas redes sociais vasculhando, segura ela. Porque parece que vocês têm um dom, e talvez vocês nem saibam disso, mas a gente que que edita, a gente que trabalha com edição, a gente percebe, vocês têm um dom de segurar a pessoa que está ali assistindo os vídeos de vocês. E aí eu fiquei pensando, assim, eu até fiz um roteirinho da minha entrevista hoje, né? Como é que é paixão, é estratégia, ou é uma mistura dos dois? Antes de vocês me responder, eu já digo, eu acho que é uma mistura dos dois, porque vocês botam, parece que o coração de vocês ali. Eu vou fazer uma analogia como uma pintura de uma casa. Olha aí. Tá? Vamos usar o exemplo do videoclipe, né? A última coisa que a gente faz é gravar. Tudo acontece antes nos bastidores. Um briefing com o cliente para saber o que ele quer contar, que tipo de história ele quer contar pro espectador dele. Aí vem o roteiro, vem reuniões, como que ele quer essas imagens, ele quer... E o Fernando, ele sabe como pegar todas essas informações e a gente levar pro dia da gravação e transformar isso na edição. Então é um processo que tu primeiro precisa ir lá, lavar a parede, tu precisa fazer os arremates, tu precisa passar um selador. A última coisa que tu faz é pintar. E a gravação é a mesma coisa. A gravação é a última coisa a ser feita. Tu tem que ter uma base de tudo primeiro, para depois ir para a gravação. Porque senão tu não consegue corrigir na edição. Por mais que tu tenha uma boa mão de obra, o Fernando é muito bom com a edição, ele que faz 90% daquelas edições ali que estão nas redes sociais. Às vezes, com uma boa captação, não adianta. Tu tem que ter uma base de tudo para quando chegar na edição, tu conseguir finalizar o produto e entregar da forma que tu viu na rede social. E a gente tenta extrair o máximo assim, do que a pessoa nos pede, né? Porque
eu coloco muito meu sentimento, né? Eu até tenho um lema assim que o teu projeto é o meu projeto, né? Porque eu tenho que entender, eu tenho que entrar para dentro Exato. do teu emocional. Saber fazer a leitura, né? Eu tenho que, realmente, por isso que às vezes é muito desgastante para mim, porque como eu tenho esse lado muito do sentimento ali, às vezes eu até deixo a razão de lado demais, isso me desgasta muito, né? Me tira realmente me suga energia. E isso eu acredito que seja um diferencial, né, da produtora, o meu diferencial com as bandas, porque às vezes a banda tá com um estilo totalmente dele próprio e eu levo para dentro da banda o meu conceito, minha ideia, o meu sentimento. Eles olham assim, cara, como conectou, como a gente levou a ideia diferente. Aí que tá, são estilos, né? Eu coloco sentimento, eu gosto disso, porque as pessoas hoje trabalham na internet, como é que é o hype da internet, às vezes não é o hype, é só a história que conecta, né? Só trazer isso pro teu público, que às vezes é muito superficial, né? Viu como isso foi uma das coisas que eu peguei, né, nos vídeos de vocês. Porque vocês já fizeram vídeos para outras bandas aí, para várias bandas, né? Trabalho com algumas bandas. Eu inclusive vi vários vídeos que vocês fizeram aí. Vocês fazem casamento, vocês fazem aniversário, o que vier, vocês abraçam. Hoje a gente tem como é que tu pode explicar, Lucas? Hoje está dividido um pouco por nicho, assim. Eu pego uma parte dos corporativos e eventos, e o Fernando é mais direcionado para o lado da música, videoclipes. O Fernando acompanha bandas quando vão fazer alguns shows, vem fazer tour pelo Brasil. O Fernando faz agora, final do ano. Fala um pouco da história da Magic, que eles tiveram ano passado no Brasil. E em agosto... Isso, eu vi isso aí. Vou estar com eles em agosto de novo. Agora tem uma turnê aqui no Brasil de novo, vou estar com eles, né? Eu acompanho a Reação em Cadeia também. Sim. Não, eu quero dizer que uma coisa incrível aconteceu, porque hoje nós temos todos os recursos que a gente quiser de câmeras e equipamentos, né? Tipo, se a gente não tem equipamento tal, a gente vai lá e aluga. E aconteceu uma coisa meio inusitada, né? Nessa tour deles aí. Do clipe. O clipe? Verdade. Fala um pouquinho dessa história aí. Que isso prova que nem sempre, tendo um equipamento mais caro e um equipamento mais atualizado, é o que vai te trazer um bom resultado no teu material audiovisual. É verdade. A gente tava... Foi uma tour que... Agora eu não lembro exatamente o estado que a gente tava, mas eu tava na van, com um vocalista, com a banda. E isso já no segundo show. E falei pra eles, olha, vocês estão no Brasil pela primeira vez, eles vieram só em 2014, eu acho, no Rock in Rio, se eu não me engano. Mas agora eles vieram para fazer uma tour. E eu falei, vocês não querem aproveitar e fazer um clipe no Brasil? A cara, né, do Brasil, já que eles são tudo de Los Angeles. E aí o vocalista assim, boa, né, quero fazer. E o que tu me diz? Eu falei assim, tá, mas agora a responsabilidade é minha. Daí, sim, tu deu a ideia agora. E aí eu tenho tanto pra gente poder fazer esse clipe no Brasil. Eu falei assim, não, com esse dinheiro, com esse recurso, né, eu posso fazer assim. Dele, então tá. Vamos escolher o local. E eu preocupado. Que é a câmera que eu vou ter. Sim, os caras são topo de linha, né? Tem que apresentar o melhor equipamento para eles. Olha a responsa, os caras estão no Brasil, eu vou ser o diretor disso, porque ele botou tudo bem. Não, tu vai ser o diretor, a música é essa forma, a gente vai lançar aqui e tal. Tá. E aí nós resolvemos gravar em Vitória. Porque tinha um show em Salvador e caiu, né? E aí a gente ficou em Vitória uns 10 dias. Espírito Santo, né? E aí ia ter um show no sábado e a gente tinha ali 3, 4 dias para planejar o clipe. E ele falou assim pra mim, eu preciso que tu só dirija, não grave. Eu gosto do teu olhar, eu gosto do teu sentimento. E eu falei assim, então tá. Cara, eu fiquei uns 2 dias assim, sem dormir quase, indo atrás da equipe inteira. Nós fomos visitar locações, espaços, vi câmeras. E aí... Comprou equipamento pra eles que eles pediram. Mas não, vem depois, tá. Um dia antes, ele me chama no café da manhã e fala assim, Fernando, eu vou reunião urgente contigo. Mudei tudo. Os planos. Não vai ter nada mais de câmera, não vai ter equipe, pode cancelar com todo mundo. A gente vai gravar o clipe com o celular. Olha aí. Eu tenho uns contatos aqui na Apple e tal. A gente vai gravar com o iPhone para lançar esse clipe com o iPhone, porque hoje tá vindo muito isso, né? Sim. De usar o celular. Então a gente vai ser vai ser o como é que é? Pioneiro aqui no Brasil. Não sei até onde mais, né? Isso podia ter alcance. E eu falei, então tá. Ele, com o teu celular. Eu falei, mas eu não tenho memória aqui, eu já gravei tanta coisa. Tu tem um dia aí pra esvaziar do telefone e gravar com o iPhone 14, eu gravei. E aí, então tá. Aí o roteiro ali teve a participação dele, a minha direção, e a gente
Gravou o clipe e em uma semana tava tudo pronto. Os iPhone depois não é mais complicado na hora de edição? Porque Todo... o iPhone é meio complicadinho, às vezes porque tu quer baixar um aplicativo, às vezes para editar um vídeo, Sim. ele é todo limitado, né, Fernando? Sim, mas a captação foi feita com celular, Ah, sim, mas a captação. edição mas da depois- pós foi, sim. foi no Ah, software tá. de edição do computador mesmo. Entendi. Eu captei tudo pelo iPhone, aí ele até fui comprar um gimbal para usar o iPhone, né? Nós utilizamos a produção do Cris Torniolo, também da produtora que estava lá, e me ajudou a fazer a parte de logística, e a produtora que me fez o convite também para estar lá na turnê. Eu fiz a captação, nós editamos junto, eu e o vocalista, no quarto do hotel mesmo, Sim. pelo software Premiere. Eu já estou falando aqui porque daqui a pouco alguém que se interessa ver. Exato. E a finalização do clipe, que teve algumas animações, letterings ali, foi a finalização do Luan Otto, que é um baita editor, finalizador de motion, animação 3D. Ele me ajudou a finalizar o clipe também. Foi uma equipe... Como é que chegou até vocês ou como é que vocês chegaram até essa banda aí? E eles já conheciam vocês? Tu tinha algum QI, né? Ou alguém que indicou vocês, que já conhecia o trabalho? Conta pra nós aí. Que nem o Lucas falou, eu peguei o gancho dele sobre equipamentos, né? Tu falou que as pessoas às vezes se travam porque não tem o melhor equipamento. Não tem a melhor câmera para começar, não tem o melhor microfone para gravar. Isso. E as pessoas às vezes não estão nem aí para isso. Elas querem o resultado, né? Então, lembra aquela banda que eu te falei que eu tinha lá em 2009? Isaías Rock, o nome. Era com o Elias Frenzel, que é o ex-baterista da Reação em Cadeia. A gente tinha uma banda junto e tal. O Elias, em 2016, ele voltou uns anos depois para Reação em Cadeia. Em 2016 a banda terminou a Reação. E 2023, agora a Reação em Cadeia voltou de novo aos palcos, né? E o Elias me comentou, a Reação vai voltar. E eu falei, então, a gente vai trabalhar junto dessa vez. E daí ele, com certeza, boa ideia. E eu entrei pra banda pra fazer os trabalhos. Anos e anos de amizade, agora vamos trabalhar junto. Sim, sim. E o Cris Torniolo, que tava lá, que fazia a produção da banda, tour manager, ele ia fazer a tour da banda Magic aqui no Brasil. E ele era o responsável aqui. E aí ele falou, Fernando, se a gente conseguir conciliar os shows da Reação em Cadeia, tu topa fazer a tour da Magic aqui no Brasil? Tem o Kaká, que é a batera da banda Magic, é brasileiro. Ele mora em Los Angeles, mas é daqui também. Então eu falei, não, o Kaká toca a bateria, ele vai fazer a tour aqui também, então a gente tá tudo em casa. Daí quando colocaram meu nome pra banda e viram o material, eles gostaram, eu falei, mas a gente precisa desse material. E aí foi o convite. E como é que vocês veem o mercado do audiovisual hoje, gente? O mercado do audiovisual hoje, hoje ninguém vive no mercado sem uma produção audiovisual. E o reflexo está nas redes sociais, né? E é mais difícil tá mais fácil ou mais difícil de produzir hoje, comparado a uns anos atrás? Hoje está muito mais prático, né? Fácil nunca vai ser, porque sempre vai ter inovação. Dia após dia tem uma ferramenta nova, tem um aplicativo novo, né? Os telefones estão vindo com mais recursos, tem que ficar atualizado com relação a isso. Mas hoje, com a própria inteligência artificial, ela é um recurso que tu tem que usar para poder te auxiliar numa produção. Antes a gente não tinha, né? Antigamente nós tínhamos internet de escada quando a gente começou. Então, né, depois veio o YouTube, então agora a gente tem acesso ao recurso da informação. Então, para produzir hoje, eu acho que tá mais fácil, né? Tu tem alguma dúvida, tu consegue tirar de imediato, e esse mundo que é imediatista, tu grava de manhã e tu entrega de tarde, né? Antes tu não tinha essa possibilidade. E tu pode fazer tudo pelo telefone entregando um bom conteúdo. Eu quando comecei o programa Atualidade também, a gente... era complicado, porque não tinha tantos recursos como tem hoje. Até para edição, né? Cuidar o delay do microfone, que hoje tu tá falando, o microfone tu tá falando, às vezes demora, às vezes eu lembro que num dos meus programas eu tava falando, usando um determinado tipo de microfone, e eu falava, e a pessoa que estava assistindo dizia, mas espera aí, não é isso que ele está falando? Isso aí tem dublagem, ou isso aí foi feito alguma coisa em cima, porque havia um delay atrás ali. E hoje, realmente, a tecnologia está muito avançada, a gente vê hoje muitos recursos disponíveis para nós aí, né? E perto dos outros anos aí, né? O streaming, ele mudou tudo, né? Como tem sido essa relação com as plataformas? Ela ajuda, complica? Por exemplo, Instagram, Facebook,
A gente tem conseguido, a gente está nesse processo de transição, né, de migrar, porque não basta só postar vídeos, né, a gente tem que colocar a nossa cara. Como a gente tá fazendo essa transição aí, para mim tá Como sendo... a gente falou no início da conversa, a gente fica muito atrás das câmeras, às vezes a gente esquece de poder produzir aquilo que é nosso, né? E a gente tem feito isso aos poucos, porque tem que conciliar ali, porque quem faz a produção nossa e a produção dos clientes somos nós. Então, às vezes a gente precisa um pouquinho mais de tempo, né? E Dedicar um vocês já pouquinho mais de pensaram, tempo. gente, hoje com tudo esse know-how de vocês, com toda essa intuição que eu vejo que vocês têm vocês formam uma dupla bem quase que perfeita. Uma razão, outra emoção, né? Todo mundo fala isso. É isso que eu extraio de vocês dois. Eu pergunto pra Dizem que ele é você. pés no chão, né? Ele que Mas qual é o segura. signo teu? Leão. Leão, e teu? Sagitário. Sagitário. Sagitário já é mundo, né? Já é aventureiro. Aventureiro. Uhum. É verdade, é aventureiro, é mundo, ele sonha, ele não quer nem saber, e ele vai, né? Mas eu digo isso, assim, Lucas, mesmo? e eu digo assim, ó, vocês hoje fazem um trabalho, como eu já disse antes, muito bacana, muito legal. E vocês já pensaram em produzir uma história aí legal aí, mas uma história de vocês mesmo, um filme contando aí até do nosso litoral, da nossa praia, a história porque deixar daqui um pouco entrar aí num outro campo, numa outra seara aí, que bem diferente dessa que vocês estão hoje, de produzir uma coisa de vocês mesmo, do que produzir uma história de um cliente. Já. E esse ano foi virada de chave, que a gente conversou sobre isso, né? De fazer alguma coisa nossa. Eu tô produzindo, nesse momento, editando um documentário das enchentes do Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Né? Todos os bastidores de tudo que aconteceu, onde o Lucas também, nós passamos um perrengue lá, né? Mas bem difícil. E aí agora saiu o livro, né? O autor foi o Márcio Martins. É o Márcio Martins, né? Que teve a ajuda do Pablo Marçal lá de São Paulo. Isso. E a gente foi para Novo Hamburgo ali, que teve o centro de distribuição, né? Das carretas. A gente viveu ali momentos bem tensos, intensos também. E aí eu tô nesse processo de edição, e isso vai ao ar agora em junho. E eu falei pro Lucas, olha tanta dedicação que a gente tem, olha quanto a gente já passou, né? E quantas histórias. Por que agora não parar e a gente pensar em algo nosso, de verdade? Agora, que nem comentou, né, Marcos? É o momento de escrever a nossa história. Porque a gente já tem aí... 10 anos no mínimo. 10 anos... 10 anos de empresa, né? Fora os trabalhos. É que às vezes a gente não tá de fora, a gente não enxerga dessa forma, né? A gente tá aqui dentro e talvez ache que a gente não tá pronto para poder produzir esse tipo de... Pronto nunca vai estar, né? Assim, agora eu posso, eu acho. E depois vem uma outra etapa da vida e vem, enfim. Lucas, alguma coisa assim que tu anotou aí, que tu gostaria de compartilhar conosco, com a minha audiência aí, aproveita, cara, eu vejo assim, ó, que se eu for, eu sempre digo assim, ó, quando o programa é bom, ele passa rapidinho. Sim. E na TV tudo é contadinho, os minutos, os segundos, né? O que é que eu ia dizer, então? Tu disse que sabe? Não vou estragar, né? Vai que tu queira. Não, eu tenho um canal do YouTube, né? Se chama Novas Memórias, onde eu, a partir de 2025, agora desse ano, eu comecei a gerar bastante conteúdo para ele, porque a gente acaba vivendo muito, a gente acaba viajando, acaba fazendo trabalhos longe de casa, e eu tento registrar tudo isso. É uma forma de documentar tudo aquilo que eu faço. E por incrível que pareça, eu faço tudo com telefone. Eu não levo câmera, eu não levo microfone profissional, eu não levo nada. A única coisa que eu levo às vezes é o drone ali, porque eu preciso fazer uma imagem diferenciada, né? Pra mostrar mesmo, né? A viagem. Isso, de um ângulo diferente. E isso encaixa um pouco naquilo que tu perguntou, né? Só fazer uma produção de vocês. Não é tão direcionada a mim e do Fernando, um pouco mais da minha vida, da minha esposa. Mas eu faço já uma produção minha, para que, eu não sei, para meus filhos que um dia possam a posteridade. ver. Isso. Nós estamos vivendo momentos diferentes, né? E legais, porque o Lucas agora, eu fico louco para dizer que você tio, né, de 2. E aí o Lucas tá vivendo e registrando todos esses momentos. Que legal, né? Daqui a pouco gente. vai ter um canal dos bebês, né? Vai ser pai. Isso aí. Tu vai ver, olha, eu tenho a emoção de ser vô. Então eu digo assim, ó, são fases diferentes. Curta cada segundo dos teus filhos, porque eles não vão, esses segundos e esses momentos não vão voltar. Cara, feliz de ti, que tem todo equipamento, tem toda
Registra. E outra, compartilha. Eu disse para uma amiga minha, ela é um fenômeno, eu adoro, eu já entrevistei ela várias vezes. Ela é quase que sócia aqui do Atualidade. Eu digo, tu não seja egoísta, pelo amor de Deus, não seja egoísta. Compartilha com as pessoas, não tenha de vergonha de pegar um telefone e fazer um videozinho, conversar com as pessoas. E tem muita gente hoje ali com muitos seguidores que criou. Então, olha que tu tem aí uma ferramenta incrível aí, que é compartilhar e contar a história do nascimento, a gestação da tua esposa, tudo. A gente está vivendo um momento bem extraordinário na nossa vida, bem diferente, né? A gente não planejou tudo isso. Eu sempre quis ser pai, só que ao mesmo tempo que a minha esposa engravidou, o meu cunhado também engravidou a cunhada da Tanise, da minha esposa. Então, a minha mãe vai ter 2 netos, porque são gêmeos, e o meu sogro vai ter 3 netos. Ao mesmo tempo. E vão nascer praticamente no mesmo mês. Cara, tu tá aí com o enredo, tá com tudo pronto aí. Eu já gravei o Chá Revelação, né? Olha aí. Agora tem que gravar o nascimento. Então, assim, a gente tá bem motivado para viver de verdade, assim, e também essa motivação a gente consegue passar para os nossos clientes, né? Enfim, eu queria voltar um pouquinho nos 15 anos e no casamento ali, que a gente fala um pouquinho do audiovisual de videoclipe, e falar sobre o 15 anos, principalmente, tá? Eu faço bastante 15 anos, e eu faço porque eu gosto, né? Toda festa a gente trata como uma festa única. Sim. Né? Não é só mais uma festa de 15 anos, não, vamos fazer lá o evento. Não, só um pouquinho. Como é que é a história desse casal que teve essa criança, que hoje já vai fazer 15 anos? Né? Qual é o sonho da família? Qual é a dificuldade? Porque toda família tem uma dificuldade até chegar naquele dia. Ou às vezes é dificuldade de saúde, ou às vezes é dificuldade financeira, às vezes vende um bem para fazer uma festa. E a gente viu, o Fernando passou por isso. Tem respeito por isso, né? O Fernando passou por trabalhos, por colegas profissionais que entregaram um trabalho de qualquer jeito, e depois os clientes desse colega vieram até a gente para fazer uma reedição de um trabalho, porque fizeram de qualquer forma, né? E é muito gratificante hoje tu poder fazer uma gravação, fazer uma edição, tu entregar um trabalho de um sonho de uma família e depois ser reconhecido, tu ser recebido na casa deles para entregar um material físico, eles olhar para ti com emoção e agradecer, diz, tu conseguiu registrar aquilo que a gente sonhou para nossa família, e isso eu achei me arrepiar. Tu registrar isso para nossa família e um dia nossos netos vão poder ver, enfim, porque um dia os pais da menina não vão estar mais aí. É o registro que ela vai ter de uma festa. Então, esse é o nosso diferencial. A gente já vem fazendo isso, por exemplo, uma festa é marcada às vezes com 1 ano de antecedência. Então, tu fica 1 ano ali trabalhando com os clientes, né? Como é que vai ser a decoração da festa, como é que vai ser o book dela, como é que vai ser. Então, é um momento especial para a família e a gente trata isso como tal. É especial. Lucas, por isso que é importante que as pessoas que estão nos assistindo aqui, quando forem pensar em contratar uma empresa, uma produtora para fazer a sua festa de 15 anos da sua filha, contrate com bastante antecedência. E aí, como o Lucas falou aí, conta a história, para que eles também possam criar em cima dessa história todo o cenário, todo o filme da sua vida, né? Porque hoje as pessoas elas se importam muito com a fotografia, ela é importante, muito importante, mas até eu fazia pergunta, tipo, imaginou daqui uns 5, 10, 15, 20 anos tu pegar e eu ver o vídeo e escutar a voz daquele teu ente querido, sim, que talvez já tenha partido, mas ter a voz, ter o registro daquele momento, né? A fotografia, mas a voz, ver a pessoa falando, ter aquele momento, é importante também. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. Olha aí, já é rápido, né? 30 minutinhos voou. Continuar nos bastidores. Voou. Gente, assim, eu fico muito feliz em ter vocês aqui hoje, dizer assim, para mim, para minha audiência, eu quero que vocês agora passem aí o endereço, o telefone, as redes sociais de vocês. Vamos divulgar isso aí, vamos trazer para mais pessoas tenham interesse em conhecer o trabalho de vocês. Pode ocupar nessas câmeras aí. Antes de mais nada, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, né, e por a gente estar aqui também, e dizer que como de presente, né, vamos ver, quem ficou até o final? Isso, eu tinha combinado contigo isso, tu ia falar sobre isso aí. Eu falei com ele antes de a gente entrar no ar, ele disse, eu vou fazer uma surpresa. E eu tinha me esquecido. Quem ficar no programa até o final, a gente vai disponibilizar um e-book, né?
Eu até anotei aqui nesse e-book que vai ter, ó, que talvez faça diferença para quem não tem muito conhecimento do audiovisual, né? Sobre técnica de enquadramento, iluminação, gravação do áudio e também movimentos. Né? Movimentos simples de câmera ali para quem tá querendo gravar os seus vídeos ou iniciando uma produção, né, de um cliente. Olha aí. Então, se tu ficou até aqui, esse e-book ele vai estar disponibilizado de forma gratuita, a gente não vai cobrar nada por ele. E isso graças ao convite do nosso amigo Marcos aí. Gente, como é que eles fazem para acessar esse e-book? A gente tem que deixar um link no programa, consegue? Acho que a gente podemos deixar pro YouTube? De repente lá no YouTube eu posso deixar lá depois o linkzinho dele, né? Pode e ser. Também posso deixar aqui. Não, vamos deixar direto lá no YouTube. Tá. Vai lá no canal no YouTube, Marcos Figueiró, e você clica lá na descrição ali, né? Vai estar lá o facilzinho. Você só clicar ali, você não tem acesso a esse e-book aí. Tenho certeza que, gente, ó, é de ouro. Então, antes, já te agradecer também a minha esposa, que sempre me acompanha, né, e tá sempre do meu lado e abraçando as ideias que a gente tem, a minha família, agradecer o Fernando, e vou deixar um recado aqui, ó, para quem tá assistindo, que não deixe que ninguém fale que você pode fazer ou não da sua vida, tá? Corra atrás dos seus sonhos, vá até o final que tu vai conseguir. É isso aí. Eu posso dizer por mim também, né? Porque assim, ó, dane-se que os outros falem de ti, se julgam, faz por ti, porque hoje é um marco estar aqui, né? Não é Marcos, né? É um marco. É um marco histórico. Eu corrijo sempre. Teu nome é Marco? Não, é Marcos. Marco é de porta. Graças ao Marcos, né? Pelo convite dele, por ter visto isso, ter acessibilidade, que eu falo muito, né? De ter feito convite quando o Lucas me chamou, falou assim, o Marcos convidou a gente a fazer assim, eu já cheguei a tremer, porque por mais que a gente faça alguns trabalhos aí, claro. Pô, né? É diferente, né? É diferente estar aqui falando da história da gente, então a gente tem que falar, porque às vezes a pessoa que está ali assistindo precisa ouvir. E vocês viram que passou tão ligeiro muito que a gente nem viu passar o tempo. E nós temos aqui, ó, eu tinha preparado aqui, ó, um script com muito mais perguntas para vocês, com muito mais curiosidades minhas também. Mas vamos ter que deixar para uma outra. Vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, aí a gente poder falar mais sobre isso aí, né? Valeu e mesmo, como é que faz para contratar vocês? Pode entrar em contato com a gente olha para a câmera. Pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é FL_Filmes_Produtora. Manda um direct pra gente lá que a gente responde o mais rápido possível. Foi por lá que eu encontrei vocês. Mandei um direct, já entre em contato comigo, tenho interesse em gravar uma entrevista com vocês e hoje vocês estão aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado. Desejo muito sucesso para vocês. Desejo, assim, ó, que vocês decolem. E eu sempre digo, sempre estou dizendo assim, gente, cuidado, gente, porque atrás vem gente, que é muito mais gente do que a gente. Se nós não nos aprimorar, não nos aperfeiçoar, nós vamos ficando para trás, né? Então a gente tem que estar sempre querendo evoluir e querendo mais. A gente nunca sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz. Muito obrigado aí, gente. Obrigado, a gente que agradece. E o programa Atualidade está acabando. Hoje essa entrevista maravilhosa, gente, foi prazeroso hoje conversar com esses guris aqui, que são guris mesmo, que são novos aí perto, que é o Fernando e o Lucas, da FL Produtora. Gente, olha, muito legal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vão lá, se não conseguir assistir pelo nosso canal na TV, na Claro TV, aí vocês também podem ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, compartilhar, vai ficar para posteridade. Vocês podem usar isso, compartilhar sempre essa entrevista com outras pessoas aí. E é isso que é o programa Atualidade. Dar visibilidade, trazer assuntos novos, trazer coisas interessantes. Um bom final de semana. Até o próximo programa com mais um convidado ou outra convidada aqui no programa Atualidade com o Marcos Figueiró. Atualidade com Marcos Figueiró.